Bom dia, seguidores. Olá, tudo bem? Como é que estão vocês? Reverência, muito obrigado. Para vocês que não me conhecem, eu sou Doris Mitberg, a Mulher Maravilha do canal Eu Sou o Meu Milagre. E hoje estou voltando com o 6º episódio da série Net Dora. Vocês que ainda não assistiu, vai lá nos primeiros para assistir, para acompanhar essa série. E muito obrigado por deixar seu like, se inscrever no meu canal e também compartilhar o vídeo, porque a história é uma história de superação que tem ajudado muitas mulheres pelo mundo. Eu sou escritora, sou mentora, trabalho com mulheres. Aqui está meu livro, Eu Sou os Milagres que Eu Criei. Um livro muito lindo, gente. Então, vamos lá por 6º episódio do Net Dora. Então, eu não sou Netflix, mas eu faço série, todo mundo sabe. Hoje eu vou terminar com a história da violência com os meus irmãos. Hoje vai. Então, eu fiquei assim, apanhando de um irmão, apanhando de outro. Não era que eu fizesse coisa errada, é porque eles tinham raiva mesmo de mim. Por qualquer coisa, a violência era, como se diz, trazida à tona. Teve um dia, o meu irmão, ele era até pessoa boa, né? Mas como ele não tinha emprego, ele conseguiu entrar na polícia militar. E pensa que esse treinamento aí, não sei o que passou. Meu irmão saiu de lá, outra pessoa foi ser policial, ficou mais agressivo, todo mundo morria de medo. Esse é outro irmão, né? Esse é outro irmão, o segundo mais velho. Todo mundo morria de medo. Aí, ele era noivo de uma moça, ela ficou grávida, meu sobrinho está vivo ainda. E eu não vou falar nomes, né, para não dar problema. E aí, ela estava grávida de 3 meses e eu tinha uma amiga que eu levei para trabalhar na casa da minha irmã, de babá. E o que acontece? Essa amiga, meu irmão, ele saía de lá do trabalho, sempre ia almoçar lá na casa da minha irmã, porque ele trabalhava perto, né? O que acontece é que ele viu aquela moça bonita, com aqueles cabelos lindos, branquinha, bonitinha, muito simpática, muito doce, porque é uma pessoa doce ainda, que eu ainda sou amiga com ela. Mas ela era minha amiga e ela conhecia a noiva do meu irmão e sabia que meu irmão, a outra estava grávida. E mesmo assim, teve um passeio para ir para a praia, todo mundo, num ônibus, né, do bairro. E fomos todos para a praia, inclusive a noiva do meu irmão. Quando chega lá, a minha amiga e meu irmão sumiram. Sumiram um tempão. E quando voltou, um na frente e outro atrás, todo mundo achou aquilo estranho, mas ninguém falou nada. Passaram-se 3 meses. Aí eu encontrei para a noiva e nós duas combinamos de esperar minha mãe sair de casa para o trabalho, para poder a gente entrar lá e cacetar a porrada nela. Era assim que resolvia lá em casa, era tudo na porrada. Gente, hoje eu tenho tanta vergonha disso, é verdade. Mas eu me perdoo porque eu não era culpada, eu não sou culpada, eu era uma adolescente, né? Então, o que é que acontece? A gente bateu nela. E aí, quando ele chegou, ele queria me matar. Minha mãe não deixou tomar a frente, minha mãe não deixou ele me bater. No outro dia cedo, ele foi trabalhar. E minha mãe disse, vai minha filha para casa da sua irmã. Fica lá um tempo. Aí lá vai eu saindo da escola também. Fica lá um tempo, para evitar confusão, porque Mundinho está te ameaçando. E ela tinha medo que ele fizesse algo mesmo, né? E aí eu fui para casa da minha irmã, fiquei lá uns meses, mas depois minha mãe estava doente de novo, e como eu era a mais velha da casa, porque minhas outras 2 irmãs mais velhas já estavam casadas,
eu tive que ir para casa. Menino, quando esse meu irmão chegou, que ele me viu, ele me agarrou pelos cabelos. Olha, tinha um tempão, eu pensei que ele já tinha me perdoado. Ele me agarrou pelos cabelos e me tacou a porrada. E ele estava fardado com cinturão de polícia, né? Cheio de bala no cinturão. E ele me bateu, me bateu, me bateu, me bateu. Eu caí no chão, ele me chutou e continuou me batendo. Nossa, eu fiquei toda marcada, e minha mãe tentando segurar ele, tentando, e minha mãe, isso foi dentro do bar dele, né? E minha mãe tentando segurar ele, e eu já tinha pedido perdão. A menina, já que ela foi morar lá mesmo, eu vi que minha mãe ficou doente, ela cuidava da minha mãe, né? Minha mãe sempre teve problema do coração, e aí eu pedi perdão a ela, né, antes do meu irmão chegar. Quando meu irmão me pegou, ele me espancou muito, muito, violentamente. Eu fiquei toda roxa, toda, com muita dor no corpo. Deixa eu trocar o óculos, gente. Então, eu fui lá para casa da minha irmã. Fiquei lá um tempo, novamente eu tive que voltar, porque a minha cunhada, a mulher dele, já tinha feito o quartinho dela do lado, né? Os dois fizeram, mas ela cuidava da minha mãe. Minha mãe outra vez adoeceu, mas agora ela estava com o bebê. Minha irmã disse, não, vá para casa cuidar. Eu fui para casa, e aí esse meu irmão, para mim, naquele dia que ele correu atrás de mim com revólver, ele tinha morrido. Eu não tinha, gente, eu fiquei com muito ódio dele nos dias, mas depois passou, mas eu bloqueei assim, que era como se ele tinha morrido para mim. Eu fiquei assim de verdade, eu vou te contar o que eu fui capaz de fazer. Não era ódio, era como, foi um bloqueio que eu apaguei. Eu disse para mim mesmo naquele dia que ele estava morto para mim, porque se ele ia ter coragem de atirar em mim, então eu estava morta para ele, e pronto, foi assim. Bom, eu fiquei 13 anos sem falar com esse irmão, mas fui para casa cuidar da minha mãe. Depois minha mãe teve que fazer uma cirurgia da vesícula, foi minha mãe para o hospital, e eu fiquei cuidando da casa. Depois, quando minha mãe voltou, estava todo mundo quieto, comportando, né, para não ter problema com a minha mãe. E aí minha mãe foi para o hospital de novo, mas ela ia voltar. E eu fiquei cuidando da casa, limpando a casa, cozinhando, e eu estava cozinhando arroz, e a minha irmã menor, né, veio querer pegar na comida. Aí eu agarrei ela assim, joguei ela assim, né? Empurrei assim. Ela abriu um berreiro. Aí o outro irmão foi chegando. O outro, que era 2 anos mais velho que eu, mas ele era forte, era chamado de touro, porque ele era grande e bem forte. Não era gordo, era forte. Ele chegou, ele ia chegando. O que foi, sua puta? Você bateu na menina, sua vagabunda. E já veio com a mão para me bater. Eu todinho, pelo amor de Deus, pare. Mãe tá no hospital, não quero que ela chegue e encontre problema. Cala a boca. Aí pronto, aí começou. Aí ele veio para me bater, eu peguei o cabo da panela e digo, se você vir, eu te queimo todo. E quando ele veio, eu joguei a panela. E aí ele se esquivou, deu uma escorregada, desceu correndo, e não deu tempo eu correr, porque quando eu virei ele já estava com uma faca, que minha mãe matava porco, com uma peixeira desse tamanho, para vir me furar. Menina, você não sabe. E eu, Torinho, para, o sangue de Cristo tem poder, para. E ele vindo, e eu agarrei. Tinha uma caneca, dessas canecas do Rio Grande do Sul, de chimarrão, que minha irmã uma vez tinha ido lá passear, que ela já era casada com esse advogado, e ela trouxe. Então a gente fez de jarro, colocava folha do mato, né, aquele jarrinho ali. E eu estava aqui na mesa, e ele veio com a faca, aí eu agarrei.
Eu agarrei a faca, eu não pensei que eu ia me cortar, eu só agarrei a faca e ele tentando arrancar a faca e eu agarrada. Aí eu peguei a caneca assim, eu contra a mesa e ele me puxando. Eu agarrei a caneca por aqui e pufo na testa dele. Mas só que a caneca quebrou e o pedaço ficou agarrado aqui na minha mão. E aí o sangue dele começou a descer. E ele, sua vagabunda, você me furou, você me cortou, eu vou te matar. E eu segurando a faca e tome com o caco que ficou na minha mão. Eu furava ele para tentar, e eu já não estava mais força, não tinha mais força, porque ele era grande, eu era muito magrinha, eu não sou uma mulher alta, não sou muito baixa, mas também não sou alta, eu tenho 1,58 m. Então, o que acontece? E aí, quando ele me largou, que ele saiu, eu fechei a porta do bar, né, porque eu estava lá ajudando a mulher dele. Eu fechei a porta do bar e ficou só a janela aberta. E aí eu tome-lhe garrafa, ele tentando entrar pela janela, eu tome-lhe garrafa. Eu quebrei as garrafas da venda inteira, não ficou uma, nem garrafa de bebida, nem garrafa de azeite. Quando não tinha mais nada para eu jogar, ele meteu o pé da porta. E aí ele me pegou, mas minha mãe se atracou com ele. Aí, corre, Dorinha, corre. E eu desci correndo, mas ele empurrou minha mãe e correu atrás de mim com revólver, querendo me matar. E eu consegui entrar na casa de uma vizinha. Aí minha mãe veio atrás dele e agarrou ele, meu filho, pelo amor de Deus. Aí minha mãe desmaiou, porque minha mãe sofria do coração. Aí foi que a coisa acalmou e eu fiquei aí escondida nessa casa, para esperar ele sair para o trabalho, para poder ir para a casa da minha irmã de novo. E aí eu fui e meu cunhado queria dar queixa na polícia para expulsar ele da polícia, mas a minha irmã não deixou, porque ia ser pior se ele perdesse o emprego, agora que ele ia ter 2 filhos, as 2 mulheres grávidas, né? E ele já tinha tido o caso, porque ele tinha filho com tudo contra a mulher. Um monte de filho, um monte mesmo. Já tinha tido vários problemas de justiça. E aí, chega meu irmão com ela, a tiracolo, dizendo que ela tá grávida e que ele ia viver com ela. Ele vivia lá em casa. E minha mãe falou, mas você tá noivo, como é que você vai viver? Não, já terminei o noivado com a outra, que estava grávida também, né? Para ficar com ela. Aí minha mãe falou que não ia aceitar. Aí ele chantageou que se minha mãe não deixasse, ele ia se matar, ele ia dar um tiro na mulher e se matar. Graças a Deus que minha mãe concordou. Mas eu fiquei com muita raiva da minha amiga. E eu fui na casa da noiva do meu irmão e contei. Hoje eu me arrependo de ter feito, mas eu era uma criança, né? Eu só tinha 14 anos. Então, eu hoje me arrependo mesmo, de verdade. Eu não tinha mais força, mas Deus foi tão grande que eu me lembrei de um dia que minha mãe me ensinou que um vizinho tentou abusar de mim, e várias vezes, mas ninguém acreditava, né? Depois eu conto essa. Aí ela me ensinou, se um homem novamente tocar no seu peito, você faz que tá gostando e levanta o seu joelho e dá uma joelhada no esculhão dele. Pronto, o homem acaba. E aí esse pensamento veio, eu não sei como, eu ali naquela luta ferrada, eu ia perder com certeza. E dei como chama, a joelhada nos negócios lá do meu irmão. E aí ele me agarrou e imediatamente, ele me largou imediatamente, foi segurar os negócios, as bolas dele, é bola mesmo, né? E aí foi que eu ia tentar correr, mas ele veio correndo atrás de mim. E quando chegou no quintal, ele desmaiou. Ele desmaiou, só que eu pensei que ele estava morto, porque tinha minhas 3 irmãzinhas pequenas e meu irmão caçula.
tudo assim, gritando por socorro. E minha irmã era 2 anos mais nova que eu, ela gritando, ela tinha 12 anos, eu tinha 14. E ela gritava por socorro, gritava por socorro. E aí a vizinha veio, e eu gritando, eu matei meu irmão, eu matei o irmão. Eu não, né? Aquela outra lá. Menina, aí a vizinha olhou ele lá desmaiado no chão, disse, Dorinha, você matou, corre minha filha, corre, vá se esconder em algum lugar porque a polícia vai te prender. Menina, eu tinha tanto medo de polícia, mas eu tinha muito medo de polícia. Eu saí correndo, mas eu corri, e toda ensanguentada e nem senti a dor do dedo, de tão assim, o estresse que eu tava de fugir, que eu não senti nada. E quando eu cheguei lá na beira da estrada, porque onde a gente morava não tinha ônibus, o bairro não tinha ônibus no bairro, porque era tudo estrada, rua de barro, então não tinha ônibus. O ônibus passava embaixo, na suburbana. Eu morava no Alto de Coutos. Quem me vê aí que é de lá vai saber, quem for velho, os novos não sabem. Então, só beber um pouquinho de água, gente. Ah, não, eu espero. Então, o que acontece? Eu corri, e cheguei lá no ponto de ônibus. Eu pedindo carona, porque não vinha ônibus naquela época demorava mesmo. E eu pedindo carona, e táxi, e tudo que passava eu botava a mão. Finalmente parou um táxi. E eu fui entrar no táxi, quando ele me viu toda cheia de sangue, não, você não vai entrar, senão a polícia vai me pegar. Aí eu, moço, pelo amor de Deus, me leve na casa do doutor Francisco Basto, que era o meu cunhado, que era advogado. E olha como Deus põe o anjo da nossa vida. Deus põe os anjos. O homem conhecia, era compadre do homem, porque meu cunhado era político, ele batizava filho de todo mundo, né? Todo mundo dava os filhos para batismo. Então, vou beber. Então ele me levou. Quando eu cheguei lá na casa da minha irmã nem ele estava, só estava empregada. E aí ela me viu naquele estado. Quando ela viu meu dedo estava empendurado. Eu não estava sentindo dor, eu só estava com medo, era muito medo que não dava para sentir dor. Ela disse, vixe, Dorinha, você está perdendo muito sangue. Ela foi no quintal, cortou um pedaço de bananeira e veio, colocou aquela caldo que sai ali e estancou o sangue. Estancou o sangue e aí pediu a vizinha para ligar para minha irmã, porque ela não tinha telefone ainda nessa época. Aí ligou lá para minha irmã, veio já com meu cunhado, porque eu falei, né, que eu tinha matado, falei para a empregada que eu tinha matado meu irmão. E eu chorava. Aí minha irmã veio, viu meu dedo, levou para posto, costurou, depois me trouxe para casa e falou, vamos agora, ela e o marido, ir para lá para Coutos para ver o que era que tinha acontecido. Sim, eles me perguntaram, você matou como? Eu disse, ele veio com a faca, eu segurei a faca e peguei a caneca e contei tudo a ela. Meu Deus, ninguém acreditava, porque eu era tão xoxinha. Eu te digo, gente, olha, depois de muitos anos eu fazendo um ritual lá no Brasil, foi que eu descobri quem era que me dava essa fortaleza para eu brigar. Era o índio, meu avô. O índio, meu avô. Meu avô não, meu bisavô. O pai o avô da minha mãe, meu bisavô. Porque eu nunca ouvi minha mãe falar desse homem, mas o dia que eu vi, ele disse que ele era meu bisavô. Porque eu sozinha, eu não tinha condição de lutar com aquele homem, mas eu lutei e saí vencendo. Passou o tempo, acabou que eu conheci o meu marido, eu fiz 15 anos em outubro, e meu marido não, meu ex-marido. Fiz 15 anos em outubro, em novembro conheci ele,
E aí a gente começou a namorar. Primeiro foi meu irmão bateu nele, a primeira vez que ele foi pedir para namorar com meu pai. Bateu nele, escorraçou ele lá de casa. Parece até que tinha ciúme de mim. Porque eu não podia namorar com ninguém, não podia olhar para ninguém. Então, ele, como disse, comecei a namorar e meu ex era muito carismático, uma pessoa muito simpática. Mesmo tendo tomado umas tapas do meu irmão mais velho, ele conquistou a família toda, conquistou. E aí eu fiquei, e graças a Deus eu saí daí. Me casei com o primeiro homem que eu namorei, gente. Depois eu conto o resto no próximo episódio. Agora não vai ter mais violência, agora vai ter drama. Vai ter drama mexicano, entendeu bem? Então vamos lá, muito obrigado. Compartilhe esse vídeo, gente, porque agora eu vou falar de coisa séria. Vou falar de relacionamento, certo? Então compartilhe esse vídeo com as suas amigas, com a sua esposa, com quem quer que seja. Compartilhe, porque você vai ouvir agora, a partir de agora, uma história de superação linda. A outra história foi violência, mas essa pessoa linda que está aqui, gente, é completamente diferente hoje. Beijinho e até mais.